Geraldo, para proceder à leitura do texto bíblico. Agradecemos a Deus, sem cessar, por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Com a palavra a deputada Josi Nunes, segunda secretária, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Deputada, eu convido o deputado Toninho Andrade, que é o segundo secretário, e te agradeço pela disposição. Muito obrigado, deputada. Convido já o deputado José Geraldo que assuma a presidência. Assuma a presidência e convido a deputada Josi Nunes para assumir a primeira secretaria. Tem a palavra a senhora primeira secretária para a leitura da matéria constante do expediente. Projeto de lei número 200 de 2014, de autoria dos senhores deputados Amália Santana e Eli Borges, que concede isenção do ICMS na compensação de energia elétrica cedida por meio de empréstimo gratuito por microgeração e minigeração às distribuidoras do sistema de energia elétrica do Estado de Tocantins. A publicação e, posteriormente, encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofício número 184, 2014, oriundo do Instituto de Terras do Estado de Tocantins e Tertins, em resposta a requerimento de autoria do senhor deputado Carlão da Saniatins. Desse ciência, senhor deputado, e arquive-se. Ofício número 1047, 2014, oriundo da Procuradoria da República do Estado de Tocantins, em resposta a requerimento de autoria do senhor deputado Sargento Aragão. Desse ciência, senhor deputado, e arquive-se. Senhor presidente, são essas matérias que constam no expediente. Obrigado. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder, para nos informar o número das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência que a ata possa ser lida na sessão subsequente. Devidamente acatado, passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. A palavra, nobre deputado Toninho Andrade. Senhor presidente, tem um requerimento devidamente formalizado, onde eu solicito do governo do Estado a instalação do Centro de Informática na cidade de Aliança do Tocantins. Eu queria, com muita alegria, registrar aqui a presença do secretário de Saúde de Porto Nacional, o pastor Anderson, que se encontra ali na tribuna de honra, que vem fazendo, frente à Secretaria da Saúde de Porto Nacional, um extraordinário trabalho. Saúde de Porto Nacional hoje é destaque nacional. Tudo isso a gente agradece muito a competência do pastor Anderson e de toda a sua equipe que administra a Secretaria de Saúde de Porto Nacional. Gostaria imensamente que Vossa Excelência registrasse como visita ilustre a essa casa. Determina a mesa que registre como visitas ilustres as pessoas mencionadas pelo nobre deputado
Toinho Andrade. Registrar também a presença do presidente do Sindifiscal, Carlos Campos, que nos honra aqui com a presença nessa sessão. Não havendo apresentação de matérias, tem a palavra o senhor segundo secretário, a primeira secretária, para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência. Não tendo requerimentos em regime de urgência, tem a palavra, passamos às comunicações. Concedo a palavra ao senhor deputado Toinho Andrade para proceder à leitura dos oradores inscritos no pequeno e no grande expediente. Senhor presidente, pequeno expediente está inscrito o deputado Marcelo Leles, do PV, deputado Stalin Bucar, do Solidariedade, deputado Zé Roberto, do PT. E no grande expediente está inscrito o deputado Freire Júnior, do PV, deputado Stalin Bucar, do Solidariedade, e o deputado Zé Roberto, do PT. Esses são os oradores inscritos para o pequeno e grande expediente, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Deputada Josi Nunes. Senhor presidente, como o deputado Marcelo Leles está inscrito no pequeno expediente, ainda não consta aqui no plenário, não está presente, eu quero solicitar este tempo. Eu sou do mesmo, fazemos parte do mesmo bloco. Defiro de ofício o pedido da nova deputada Josi Nunes e tem a palavra, pelo prazo da inscrição do senhor deputado Marcelo Leles, pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, deputados, deputadas, imprensa, visitantes, servidores desta casa. Eu quero aqui falar sobre um movimento que está sendo divulgado muito ultimamente, baseado numa pesquisa que foi realizada pelo IPEA. E eu quero aqui já deixar aqui a nossa plaquinha, né, sobre esse movimento que fala sobre a violência contra a mulher, uma pesquisa que foi realizada. E aqui a nossa placa é: a culpa nunca é da vítima. Nenhuma mulher merece ser estuprada, violentada. Em cima disso que eu vou usar o tempo para falar esta manhã. Nos últimos dias, as redes sociais no Brasil foram utilizadas para repercutir o resultado da pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, revelando, infelizmente, o comportamento ainda machista da sociedade brasileira. Os dados fazem parte da pesquisa Sistema de Indicadores de Percepção Social, Tolerância Social à Violência contra as Mulheres. A pesquisa apontou como resultado que a maioria da população brasileira acredita que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. E que, se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. Infelizmente, conforme os dados apontados, 42% concordaram totalmente com esta afirmação, de que as mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Ou seja, da pesquisa, infelizmente, 42% das pessoas pesquisadas concordam com esta afirmação. 22% concordam parcialmente e 24% discordam totalmente e 8% discordam parcialmente. Ao serem questionadas se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros, essa é a afirmação. 58% dos entrevistados concordaram totalmente ou parcialmente com essa informação. Ou seja, se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Então, um índice muito alto de pessoas que concordam com essa afirmação. 35% concordaram totalmente, 23% parcialmente, 30% discordaram totalmente, 7% discordaram parcialmente e 2% se declararam neutros. Para 65% de um total de 3.810 pessoas ouvidas, a mulher que mostra o corpo merece ser atacada. 91% concordam total ou parcialmente com a prisão do marido que bate em mulher.
Mas vejam, mais destes, 89% consideram que roupa suja deve ser lavada em casa. A pesquisa mostra, principalmente, que a sociedade ainda mantém um pensamento machista da condição da mulher. 70% dos entrevistados concordaram que marido que bate em mulher vá para a cadeia. Concordam, mas admitem que as brigas entre o casal devem ser resolvidos entre 4 paredes. Este dado reflete a influência da Lei Maria da Penha no comportamento da sociedade. A conclusão dos pesquisadores: o acesso dos homens ao corpo da mulher é livre, se elas não impuserem barreiras. Ou seja, a conclusão da pesquisa é: a mulher realmente é responsável pelos ataques que tem. Ou ela põe barreiras, ou está estimulando. Infelizmente, essa é a avaliação, o resultado final da pesquisa. Como se comportar e se vestir adequadamente. A população ainda tem visão de família nuclear patriarcal, ainda que sobre uma versão contemporânea atualizada. Nessa, embora o homem seja ainda percebido como chefe da família, seus direitos sobre a mulher são considerados irrestritos. Ou seja, ainda hoje, na sociedade que nós vivemos, o homem tem todo o domínio sobre o corpo da mulher. Esse é o resultado específico desta pesquisa. E excluem as formas mais abertas e extremas de violência. Em relação ao crime de estupro, a estimativa com base nos atendimentos prestados às vítimas é que, a cada ano, 527 mil pessoas são estupradas no país. Gente, é um número imenso. 527 mil pessoas. Apenas 10% destes casos chegam ao conhecimento da polícia. A maioria das vítimas é mulher, sendo 70% são crianças e adolescentes. Mais de 92% Mais 2 minutos, senhora deputada. Dos agressores são homens, pais, padrastos, amigos e conhecidos, que representam 56% dos criminosos. O resultado reflete, a meu ver, que ainda temos muito a avançar. A visão predominantemente machista, cultuando o homem como centro da família, mesmo já tendo avançado em muitos aspectos, a mulher ainda é predominante. Então, a visão é essa: o homem é a figura central ainda da família, e aí tem o domínio livre, restrito e total sobre o corpo da mulher, infelizmente, em pleno século XXI. Como mulher, eu quero aqui manifestar a minha indignação e a minha tristeza ao ver, em pleno século XXI, o resultado dessa pesquisa. Infelizmente, é um pensamento arcaico e é muito lamentável o resultado de toda essa pesquisa. E mais lamentável ainda é perceber que quase 60% destes entrevistados são mulheres, com pensamento tão machistas. Então, da pesquisa, 60% dos entrevistados são as mulheres. As próprias mulheres consideram que a responsabilidade pela violência contra a mulher é ela mesma. Então, é lamentável que nós, mulheres, ainda tenhamos esse tipo de pensamento. Nenhuma mulher merece ser estuprada. E a culpa nunca tem que ser da vítima, nunca é da vítima. O grande responsável pela violência, pelo estupro, é o próprio estuprador. E nós não podemos deixar que as vítimas sejam responsabilizadas por este crime tão violento. Então, eu quero aqui conclamar, quero convidar toda a população tocantinense, principalmente as mulheres, para que nós possamos refletir sobre esses dados e para que nós possamos fazer um movimento sim, né? Um movimento grande. A culpa nunca é da vítima. E nenhuma mulher merece ser violentada, nenhuma mulher merece ser estuprada, independente da forma como ela se veste ou como ela se comporta. Todos nós merecemos ser livres, podemos ir e vir, podemos usar o nosso corpo e temos que ser respeitadas. Este é o movimento que eu conclamo a todas as mulheres para que nós possamos estar fazendo no estado do Tocantins, como outros estados estão realizando. Respeito à mulher do Brasil e do mundo. Tem a palavra a senhora deputada Solange do Ailib. Senhor presidente, mesmo passando um momento de apresentação de matéria,
Eu solicito de Vossa Excelência que possa me conceder e eu possa apresentar 4 requerimentos devidamente formalizados nessa manhã. Com certeza, senhora deputada. Acato de ofício os requerimentos de Vossa Excelência. Então, senhor presidente, estão encaminhados, estão devidamente formalizados. E eu quero só ressaltar um aqui que requer o envio de aplausos à prefeita de Lajeado, Márcia da Costas Reis, pela promoção do 3º passeio ecológico de boia e canoagem, Boia Cross, realizado no último dia 29 de março, no Rio Lajeado. Devidamente formalizados. Muito obrigado, senhor presidente. Registro as visitas ilustres do grande vereador Darlan Gomes Chagas, vereador Sérgio Gomes de Souza e Jairo Ribeiro Araújo, todos lá de Araguatins, que nos honram muito com as presenças, vereadores atuantes que têm realmente representado bem o povo de Araguatins e mostrado ao Tocantins como é que realmente se faz um parlamento municipal. Eu quero convidar o deputado Osíris Damaso para assumir essa presidência, e, enquanto ele se posiciona, agradecer à deputada Josi Nunes pelo empenho na primeira secretaria e conceder a palavra à deputada Amália Santana, enquanto o deputado Osíris Damaso se posiciona. Senhor presidente, é só também para deixar minha indignação, minha chateação com as estatísticas que nós assistimos essa semana, que apesar da Lei Maria da Penha, que foi criada para nos proteger, avançou muito, mas não tem sido suficiente. Apesar de todos os avanços na ocupação de espaço no mercado de trabalho, na responsabilidade com a família e com a casa, nós ainda temos que assistir essa estatística tão triste e tão desrespeitosa. E a culpa nós não podemos aceitar que é da vítima. Ninguém merece ser desrespeitado e estrupado. Obrigada. Assuma a presidência e assegura a palavra ao deputado Stalin Bucá, orador devidamente inscrito. Não estando presente, assegura a palavra ao deputado Zé Roberto, PT, pelo prazo regimental de até 5 minutos. Senhor presidente, eu solicito repassar essa inscrição para a próxima sessão. Solicito ao segundo secretário que faça a inscrição do deputado Zé Roberto para na próxima sessão. Passamos ao grande expediente. Conceda a palavra ao deputado Zé Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, sessão ordinária número 176, para discussão em plenário no dia 2 de abril de 2014. Requerimento em regime de urgência número 2700, de autoria do senhor deputado Eli Borges. Está em discussão requerimento, ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados, que aprovarem, queira ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2686, em regime de urgência, de autoria do nobre deputado Toinho Andrade, e também em regime de urgência o 2687, também de autoria do nobre deputado Toinho Andrade. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queira ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2330, 2331, de autoria da nobre deputada Amália Santana. Estão em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queira ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2315 e 2316, de autoria do senhor deputado Eli Borges. Estão em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queira ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278 a 2280, todos de autoria do senhor deputado Iderval Silva. Estão em votação os requerimentos ora anunciados.
Encerrada, está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2.698, de autoria do senhor deputado José Bonifácio. Está em discussão o requerimento, hora anunciado. Para discutir, o deputado José Bonifácio. Senhor presidente, no problema da terra indígena, Raposa Serra do Sol, o Ministério da Justiça elaborou uma portaria que, entre outras coisas, exclui dos bens indígenas os leitos das rodovias estaduais e federais, entre outras coisas. E o objetivo desse requerimento é solicitar à FUNAI, em Brasília, que aplique na problemática da rodovia TO-126 esta mesma portaria e resolva de vez este problema que está se tornando um grande problema, com quase 2 meses de interdição da rodovia pela etnia Pinagé. Isso aí, se foi feita uma abertura para resolver um problema, até com a intervenção do Supremo Tribunal, o nosso objetivo é que a FUNAI também resolva o problema aqui do Tocantins, não só de Tocantinópolis, mas de Tocantins e outros aí, utilizando do que foi resolvido nesta portaria. Pela discussão da matéria, deputado Zé Roberto. Não, eu só quero encaminhar meu voto contrário a esse requerimento, que eu entendo que as negociações têm que respeitar os povos indígenas, de cada etnia, em cada reserva daquela. Então, uma aplicação de uma situação não pode trazer para outra, e não podemos desconsiderar que a estrada vai criar um grande impacto nas etnias e precisa ser negociado com ela. Então, eu me posiciono contrário a esse requerimento. Deputado, pela discussão, deputado José Bonifácio, novamente. Presidente, eu só queria esclarecer ao deputado Zé Roberto que uma comissão da FUNAI de Brasília está, desde ontem, em Tocantinópolis, negociando com a etnia. Os índios estão trabalhando em função de se fazer a estrada. A estrada já está feita e encascalhada, não vai ser abistrada, não tem mais impacto. E que o que está forçando a negociação não são nem os brancos ou os cristãos, como eles chamam, mas sim os próprios indígenas. Não tem nada a ver de prejuízo para índio. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, quer ficar como estão. Aprovado com o voto contrário do deputado Zé Roberto, do PT, vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2.314, de autoria da senhora deputada Josi Nunes. Está em discussão o requerimento, hora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 1.529 a 1.655, de autoria da senhora deputada Luana Ribeiro. Estão em discussão os requerimentos, hora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2.329, 2.688, 2.692, 2.697, de autoria do senhor deputado Marcelo Ledes. Esse último, senhor presidente, 2.697, deputado Marcelo Ledes e outros. Quero ver a data que esse requerimento foi apresentado aqui. Estão em discussão os requerimentos anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2.696, de autoria do senhor deputado Ricardo Aires. Está em discussão o requerimento anunciado. Pela discussão, deputado Ricardo Aires. Senhor presidente, eu queria, antes de discutir o requerimento, registrar aqui a presença da Shirley Maia, que é secretária de Educação do município de Ponte Alta do Tocantins. Uma pessoa amiga de uma família tradicional em Porto Nacional, irmã do meu amigo Roberto Maia, também do falecido companheiro Cleiton Maia.
e a sua presença aqui nos engrandece essa Casa Legislativa. Mas, senhor presidente, o requerimento que eu apresentei, no meu entendimento, tem uma importância muito grande. Veja bem, o Estado está organizando, numa determinada área, o parque tecnológico. E esse parque tecnológico coincide com a Universidade Federal do Tocantins e a Unitins, que estão ali sediadas. Nós temos um grave problema, que é a falta de área para que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia possa se expandir no município de Palmas. Existe uma demanda daquela comunidade no sentido de que seja destinado uma área maior nessa capital. Dessa maneira, nada melhor do que nós doarmos uma área a ser localizada nesse parque tecnológico para que seja ali construída a nova sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Até porque, senhor presidente, no orçamento deste ano, existe previstos mais de 26 milhões de reais para a construção desse espaço físico e que o Instituto não faz em função da ausência de área para essa finalidade. Então, senhor presidente, é muito importante a aprovação desse requerimento para que o Parque Tecnológico do Estado, que está sendo implantado junto com a Universidade Federal, junto com a Unitins, possa ter também ali o Instituto Federal para realizar assim os seus objetivos. Seria só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Encerra a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2332 e 2333, de autoria da senhora deputada Solange do Arlibe. Está em discussões os requerimentos anunciados. Encerra a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2308 e 2309, 2310 a 2313, de autoria do senhor deputado Stalin Bucar. Está em discussão os requerimentos anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2326, 2327 e 2328, de autoria do senhor deputado Toinho Andrade. Estão em discussão os requerimentos anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, todos de autoria do senhor deputado Vilmar do Detran. Estão em discussão os requerimentos anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2343, de autoria do senhor deputado Zé Roberto. Está em discussão o requerimento anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Eram as matérias que constavam para a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passamos às discussões parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Freire Júnior, PV, orador devidamente inscrito, pelo prazo regimental de até 20 minutos. Não estando presente, concedo a palavra ao deputado Stalin Bucar. Também não estando presente, concedo a palavra ao deputado Zé Roberto, PT, orador devidamente inscrito, pelo prazo regimental de até 20 minutos. Senhor presidente, eu abro mão da fala. Com a palavra, a questão de ordem, deputado Amélio Caires. Senhor presidente, Vossa Excelência conste como visita ilustre esse parlamento, o prefeito Fleury, que está na galeria, mas também os vereadores de Araguatins, vereador Jairo, do PV, vereador Darlan, Pernambuco, e o meu amigo Renitor, presidente da Associação de Araguatins, pessoas carentes de Araguatins, que se encontram na tribuna de honra da nossa casa. Fica registrado com presença ilustre todos os líderes mencionados pelo deputado
Amélio Caires. Com a palavra, a deputada Josi Nunes. Senhor presidente, eu quero só usar aqui uns 2 minutinhos, que eu quero aqui chamar mais uma vez a atenção dos nobres parlamentares para o abandono, né, infelizmente, deste governo com a Praça dos Girassóis e com a ponte Presidente Fernando Henrique Cardoso. A Praça dos Girassóis, ela está totalmente às escuras, suja, com equipamentos deteriorados, pedras do calçamento soltas, muito buracos a praça, sem manutenção alguma. Colocaram uma placa há alguns anos que retratava, falava sobre um convênio de 1,5 milhão, mas nada dessa recuperação foi realizada. Somente foi colocado a instalação da placa. Parte do aterro que liga a ponte Presidente Fernando Henrique está às escuras, furto de cabo sempre tem acontecido naquela localidade. Eu já apresentei aqui vários requerimentos solicitando o retorno do posto móvel da Polícia Militar ou a instalação de câmeras de monitoramento, mas o governo ainda não tomou nenhuma previdência, nem com relação à ponte, nem com a recuperação da Praça dos Girassóis. Na gestão do ex-governador Marcelo Miranda, aconteceu o furto e o governo ali instalou um novo cabeamento. Então, o governo precisa recuperar estes bens públicos. Eu já apresentei aqui diversos requerimentos nesse sentido. Então, eu quero aqui pedir ao líder do governo, aos deputados da base do governo, para que conversem com os secretários, para que não deixem esses importantes bens públicos à mercê do tempo. Obrigada. Muito bem, deputada. Com certeza, eu irei ajudá-la a interferir junto ao governo do Estado para que possa ser atendida. E, com certeza, vai beneficiar todos os tocantinenses. Com a palavra, deputado José Geraldo. Senhor presidente, para reforçar as palavras do nobre deputado Amélio Caires com relação às presenças dos vereadores de Araguatins, mais uma vez, e o nosso amigo Fleury José Lopes, que nos honram com a sua presença nessa manhã. Obrigado, senhor presidente. Fica estado com presença ilustre de todos os vereadores de Araguatins e o Fleury, mencionado aqui pelo deputado José Geraldo. Também quero restar a presença ilustre aqui do filho do prefeito de Araguaçu, o Mardoqueu, filho do prefeito Luziano, que se encontra na tribuna de honra. Encerradas as discussões parlamentares, encerra a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a presente sessão.